haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Alô, povo de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você vai assistir esse vídeo. A paz do Senhor a esse meu Brasil querido, ao povão de Deus por este mundo afora. Eu quero deixar no teu coração uma palavra de fé, de conforto, de paz, de amor e de esperança em Deus, baseado no Salmo de número 23, versículos de 1 a 4, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Até aí. O Salmo de número 23 foi escrito pelo rei Davi. Davi escreveu pelo menos 74 dos 150 salmos que compunham o inário dos hebreus, que eram cânticos que eles usavam nas celebrações de louvor a Deus. E antes de Davi ser rei, na sua adolescência, no começo de sua juventude, de sua mocidade, Davi foi pastor de ovelhas. Ele pastoreava as ovelhas de Jessé, seu pai, nas cercanias de Belém, da Judéia. E essa era uma região montanhosa, árida, onde o tempo todo o pastor tinha que movimentar o seu rebanho de um lado para o outro. E nesta movimentação, em busca de pastagem, o tempo todo, entre uma montanha e outra, eles obrigatoriamente teriam que passar por algum tipo de vale. E vale, naquelas cercanias, era sinônimo de morte, literalmente. Ali tinha cheiro de morte. Se encontrava por todas as partes, por todos os lados, carcaças de animais que eram animais abatidos pelas feras durante a travessia do vale. Sem a presença de um pastor, a ovelha era uma presa fácil, era uma presa fatal de seu predador. Davi, mais do que ninguém, sabia das necessidades de uma ovelha. Davi, mais do que ninguém, sabia que a ovelha necessitava de cuidados especiais, pelo menos de 3 cuidados. A ovelha precisava de direção. A ovelha não tem senso nenhum de direção própria. A ovelha se perde facilmente. A ovelha precisava também de sustento e a ovelha precisava de proteção. A ovelha é um animal totalmente dependente, é um animal vulnerável, um animal que, sem o cuidado especial de um pastor, não sobrevive por muito tempo. Até porque a ovelha precisa ser tosqueada, é preciso de quando em quando cortar a sua lã. Cuidar de ovelhas era a profissão de Davi quando mocinho. E Davi, na época em que tornou-se rei de Israel, ele levou todo o conhecimento, toda a bagagem de pastor e aplicou durante todo o seu reinado, protegendo o povo de Deus o tempo todo dos ataques das nações inimigas. Mas ele, Davi, mesmo sendo um general vitorioso, um general corajoso, um general estrategista de guerra, ele sentia-se uma ovelha totalmente desprotegida, precisando o tempo todo do cuidado do Senhor.
E ele sabia que mesmo ele tendo todas as garantias que o Estado de Direito lhe conferia naquele tempo, mesmo ele sabendo que ele tinha a garantia do Estado de seu sustento vitalício, sustento para si e para toda a sua família, mesmo ele sabendo que ele tinha à sua disposição o exército todo para fazer a sua proteção, ainda assim ele sentia-se totalmente vulnerável e desprotegido. Aí é com essa consciência de dependência absoluta de Deus que ele escreve esse Salmo de número 23, que é chamado o Salmo do Bom Pastor. E ele começa dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que mesmo ele sendo rei, mesmo ele tendo todas as garantias de proteção do Estado, mesmo tendo toda a garantia de sustentabilidade pelo resto de sua vida, ele diz: nada me faltará, não porque eu sou rei de Israel, nada me faltará porque o Senhor é o meu pastor. Ele sendo o meu pastor, eu tenho a garantia que nada vai me faltar. Ele diz mais: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele está querendo dizer que ele não precisa se preocupar, porque o seu pastor saberá guiá-lo ao pasto verdejante, guiá-lo ao lugar de seu sustento seguro, e ele também fica tranquilo e descansado, na certeza de que ele pode descer tranquilo para matar a sua sede, porque o seu pastor guiará aos mansos regados. Por que ele está dizendo isso? Porque a ovelha tem pavor de riachos. A ovelha, instintivamente, ela tem medo de cair na água. Ela sabe que se ela cair na água, dificilmente ela sairá sozinha. A lã molhada de uma ovelha aumenta em seu peso pelo menos 5 vezes. Você quer ver? Pega uma blusa de lã seca, pesa. Depois você coloca essa mesma blusa num balde com água, retira ela e leva à balança. Você verá que ela aumentou pelo menos 5 vezes mais o seu peso. Instintivamente a ovelha sabe que a sua carcaça, ela sabe que o seu manto de lã, se molhado, ela dificilmente conseguirá sair sozinha da água. Por isso que instintivamente a ovelha tem medo de descer as águas turbulentas, nem pensar. Águas agitadas, ela morre de sede, mas não vai. Mas o Supremo Pastor sabe conduzir a sua ovelha a águas tranquilas, aos mansos regatos, para que ela possa matar a sua sede de forma tranquila, de forma sossegada. Aí no verso 3 ele vai dizer: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Isso significa que ele, Deus, honra a sua função de pastor. Por amor do seu nome, ele saberá conduzir direitinho a sua ovelha pelo caminho certo, pelo caminho correto, pelo caminho da justiça, pelo caminho seguro, fazendo com que as emoções exacerbadas da ovelha agitada possam ficar calma, tranquila, serena e sossegada. E diz mais o versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Davi está dizendo que, mesmo que seja necessário passar pelo vale da sombra e da morte, ele, como ovelha de Deus, não teme mal algum, não teme absolutamente nada, por um único motivo: a companhia do Senhor. O Senhor está comigo, nada temerei. Ele sabe que a companhia de Deus é a sua segurança, é a sua proteção, é a sua tranquilidade. Amém? Disso aqui nós deduzimos algumas lições que eu gostaria de deixar para o teu coração. Primeira é que Deus, como nosso pastor, é a garantia de provisão segura. Você não precisa sair correndo, precipitado por esse mundo afora, correndo risco para trazer o pão para a sua casa. Principalmente nesses dias de turbulência,
pelo qual está passando o mundo, especialmente o nosso país. Não, você não precisa fazer isso. Só saia de casa se você tiver absoluta segurança, se você tiver necessidade, se você faz parte do grupo de risco. Fique lá, encolhidinho em sua casa, deixa que Papai do Céu vai providenciar o pão necessário na sua mesa. Não tenha medo, acredite em Deus. O Senhor é o meu pastor, disse Davi, e nada me faltará, não por eu ser o rei de Israel, mas nada me faltará, porque o Senhor é o meu provedor seguro. Confie em Deus, acredite nele, saiba que Deus está no comando da sua vida, caso você confie a Ele o pastorado eterno. Deixe Deus ser o seu pastor, nada vai te faltar. Acredite nisso, não saia doido, desgarrado aí, como esta ovelha da foto ilustrativa que eu estou passando para você aqui. Tá vendo? A ovelha desgarrou, passou por um período, teve sorte de voltar, mas voltou arrebentada, desnutrida e precisou de cuidado especiais. Então você não precisa fazer isso. Confie em Deus, acredite nele, Ele sabe cuidar de você. Uma outra coisa que eu gostaria que você fizesse é obedecer o comando de Deus. E Deus nestes dias está dando comando através das nossas autoridades de saúde. Não duvide, acredite no que está acontecendo no mundo. O coronavírus não é uma simples gripezinha, não. Coronavírus mata mesmo. Uma simples gripezinha jamais paralisaria uma grande potência. Os Estados Unidos estão totalmente parados, a Rússia e outros países aí de primeiro mundo. Uma simples gripezinha não justificaria um investimento brutal, astronômico que está sendo feito. O grande capital está investindo alto para atravessar esta crise. Uma simples gripezinha jamais provocaria essa agitação e esse movimento todo no mundo. O mundo está literalmente em pânico. Só os Estados Unidos estão investindo pelo menos 5 trilhões de dólares. Isso equivale, se você multiplicar por 5, seria mais ou menos 25 trilhões de reais do nosso dinheiro. Imagina, tudo isso para atravessar uma crise de poucos meses. Jamais uma simples gripezinha faria uma movimentação toda desta. Eles estão investindo em hospitais de campanha, hospitais de exército, que daqui 2, 3 meses serão desmontados. Acha que uma simples gripezinha provocaria um investimento tão estratosférico desse por 2, 3, 4, 5 meses? Então leve a sério. Essa doença, esse vírus é invisível, mas mata. O que você vê pela televisão não é montagem, é realidade pura. Mas você não precisa entrar em pânico, você só precisa se cuidar, você só precisa se prevenir. É uma outra coisinha que eu queria deixar para o seu coração, faça de Deus seu companheiro de viagem durante a travessia deste momento, durante a travessia deste vale em que nós estamos passando. Você pode dizer sem medo: eu estou atravessando um vale da sombra da morte. Sim, a morte está roçando o tempo todo à nossa volta, mas você pode dizer: eu não temo mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Amém? A companhia de Deus como pastor eterno lança fora o nosso medo. Lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, nós lemos assim: lançando sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Jesus é o nosso pastor amado. Nós estamos lançando o nosso medo, a nossa ansiedade sobre ele, e tenha certeza, ele aceita. Ele aceita cuidar de você, se você assim o quiser, se você assim desejar.
Então, se você está se sentindo desamparado, corra agora para os braços do Pai. Você não precisa ficar com medo. Ele aceita cuidar de você. Ele jamais negará qualquer tipo de cuidado, qualquer tipo de ajuda que você necessita. Davi se sentia seguro não por seus méritos pessoais de rei, pela sua cultura, pelo exército que estava à sua disposição, não. Davi se sentia seguro porque ele pediu que Deus cuidasse de si. E depois, mais adiante, lá no Salmo de número 100, em versículo 3, ele escreve assim, ó: foi ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então, o inimigo, ele vem, mesmo que você não veja, ele vem, ele dá a espreita, mas o inimigo, para te vencer, terá que vencer primeiro o Supremo Pastor. E isso é tarefa impossível. Tudo que a televisão está passando é verdade, sim, eu repito, mas não se apavore, só se cuide, não maximize o problema, nem minimize, porque o caso é sério, sim. Só trate o assunto com a devida proporção que a situação exige. Diga: Senhor, Pai eterno, inclua-me no teu rebanho. E Ele certamente terá o prazer de cuidar de você. E você pode descansar nele absolutamente. Ele assume o controle da sua vida e você não precisa temer. Hoje de manhã eu vi uma reflexão e gostei da ilustração de uma garotinha que estava no aeroporto e na hora da embarcação alguém a conduziu a uma poltrona segura do avião. E assim que essa criança entrou e se acomodou devidamente no avião, ela sacou da sua sacolinha alguns papéis e começou a pintar os seus desenhos. E o avião alçou voo por esse mundo afora e ela o tempo todo ali desenhando. De repente o avião passou por um período de turbulência, chacoalhava todo e os passageiros entraram em pânico e a garotinha continuava ali tranquila e sossegada até que o avião saiu da turbulência e os passageiros apavorados todos ali se acalmaram um pouco e uma das passageiras perguntou para a garotinha: você não ficou com medo dessa turbulência? Você não ficou com medo desses chacoalhões do avião? Ela disse: não. Mas você não ficou com medo? Não. O papai é o piloto. Amém? Se papai do céu for o piloto da sua vida, você não precisa ter medo de nada. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, nós te louvamos e te agradecemos por ter Jesus à nossa disposição, por ter Jesus disposto a ser o nosso pastor. E mais do que nunca, Senhor, nós queremos declarar que nós precisamos do Senhor. Eu quero, querido Pai, ter o prazer de declarar ao mundo que eu tenho a satisfação plena em ter o Senhor como o meu pastor. E eu tenho segurança absoluta que não importa as circunstâncias, nada me faltará. Não tenho nenhum medo, papai do céu, de passar pelo vale da sombra da morte, porque tu, Senhor, estás comigo. E alguém para atingir a minha vida terá que primeiro vencer o meu pastor. Tarefa impossível. Por isso, Senhor Deus, nós queremos, como Paulo, dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Papai querido, que a tua graça possa alcançar toda a nossa gente, todos os nossos parentes, todas as pessoas que são nossos amigos, querido Pai, que o Senhor guarde cada um, proteja e que o teu Espírito Santo, meu Pai, convença cada um dos que estiverem nesta hora ouvindo essa mensagem a se agasalhar, a se incluir no
rebanho do Senhor, papai querido. Que todos sejam abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê nisso, diga amém. Graças a Deus. Não olhe circunstância.